Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional voltado para as carreiras policiais. Meu nome é Marcos, eu sou professor da disciplina de Direito Constitucional e eu estarei mergulhando com vocês nessa disciplina tão querida e tão importante para os certames de concursos públicos de todos os níveis, certo? Uma vez que essa disciplina ela é abordada para os concursos das carreiras policiais como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil dos entes federativos, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares dos estados. Tranquilo? Tudo bem? Tá, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Público, estou aqui hoje para falar que já tive algumas aprovações em alguns certames públicos. Tranquilo? Antes de você estar vendo essa aula e perguntando, nossa professor, eu não consigo enxergar o que está escrito aí juntamente na tela da televisão, eu quero falar para vocês que terá um material disponibilizado para que vocês possam fazer o acompanhamento da aula e assim nós prosseguirmos juntos no conhecimento, tudo bem? Tá, algumas orientações importantes que eu preciso passar para vocês referente à disciplina de Direito Constitucional. A primeira coisa, como que eu vou estudar Direito Constitucional, Marcos? Eu vou estudar doutrina, eu vou estudar a jurisprudência, eu vou estudar súmulas, eu vou estudar letra de lei, bem como o que eu faço? Primeira coisa que eu quero que você faça, está assistindo essa aula, você vai abrir lado aí uma barra do seu navegador, aí onde você está assistindo essa aula, e vai colocar no Google, site do Planalto, e digitar Constituição Federal. Nós iremos encontrar a Constituição Federal e eu, ainda complementando esse material, eu falo, coloque Constituição Federal de modo que ela esteja sistematizada, ou seja, que ela está organizada, tá? Se você colocar a Constituição Federal sistematizada, ela vai aparecer já toda atualizada para você. Tranquilos? Outras duas informações. O próprio site do Senado Federal, bem como da Câmara dos Deputados, ele disponibiliza a Constituição Federal em áudio, tá? E aí no YouTube você vai encontrar, mas eu quero que vocês levem para a prova não só o conteúdo da letra de lei, ipsis literis da Constituição. Não quero que você fique preso somente isso. Uma vez que as provas de concurso público têm exigido um nível mais aprofundado do candidato. Então, peço que vocês acompanhem através de súmulas, peço que vocês acompanhem esse material também através de um site que eu estou aqui fazendo propaganda sem receber nada, mas é um site de um juiz federal de excelente qualidade, né? Que é o Dizer Direito, o Dizer do Direito. Você vai colocar lá, diariamente traz atualizações referente à jurisprudência em todo o ordenamento jurídico, tudo bem? Vamos então descobrir o que se trata, do que é essa matéria querida do direito constitucional, tá? Uma vez que você está estudando para concurso da Polícia Civil, para delegado, para promotor, para juiz, tá? Para qualquer que seja o concurso que peça noções ou blocos de direito constitucional, esse conteúdo será de extrema relevância para a sua aprovação. Eu preciso entender, de fato, o que é o direito constitucional. Eu preciso fazer um paralelo entre o que é direito constitucional e o que é constitucionalismo. E o que é a Constituição? Veja, perceba, primeiro eu preciso entender o que é a matéria que eu estou estudando. Qual é essa matéria? E essa que nós vamos estudar é o direito constitucional. O direito constitucional, pelas próprias palavras do professor José Afonso da Silva, e eu traduzindo, até pegando outros doutrinadores como Marcelo Novellino, eu vou trazer para vocês da minha forma mais pragmática, mais fácil de compreensão, tirando um pouco do juridiquês para os senhores. Olha, o direito constitucional, ele é o ramo do direito público. Marcos, calma aí, nós vamos por partes. É o ramo do direito público, o direito constitucional? Mas se você está afirmando que é o ramo do direito público, então quer dizer que consiste em direito privado também? Olha, o direito, ele é uno, certo? Mas para a forma que fique mais pedagógica, que você compreenda melhor, foi dividido o direito entre direito público e direito privado. Tudo bem, Marcos. E como que eu vou fazer essa acepção do que é direito público e o que é direito privado? Direito público vai tratar de relações entre Estado, na maioria das suas vezes, regendo-se pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Marcos, me dê exemplos. Ora, o direito penal, o direito processual penal, o direito constitucional, o direito administrativo. Em sua maioria das vezes, o Estado estará em uma relação vertical e de hierarquia. Percebam que se eu, imaginemos que eu sou um prefeito de uma determinada cidade e desejo destituir uma casa na sua casa.
Eu posso fazer isso? Não de forma, como que eu posso dizer, arbitrária, mas de forma para beneficiar a população, eu posso fazer. Regendo-se pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do serviço público. Eu posso fazer. Marcos, como? Mas eu não vou perder minha casa? Não, você vai ser restituído com a indenização anterior em dinheiro, será avaliado, tá? Mas sempre beneficiando a coletividade. Então perceba, quando falo que o direito constitucional é um ramo do direito público, é uma relação vertical, na qual o Estado se encontra em uma posição hierárquica de superioridade em relação aos particulares, a nós, certo? Agora já, uma relação horizontal. Percebam que em relação horizontal estão os dois em pé de igualdade. Eu posso utilizar como relação horizontal o direito civil. O direito civil se encontra em uma relação de horizontalidade. Marcos, por quê? Imagina, eu quero comprar seu carro. Eu vou fazer um contrato de compra e venda na qual eu estabelecerei quais são as normas que eu quero colocar dentro desse contrato, quais são as cláusulas. Ora, primeiro, essa cláusula aqui vai tratar sobre o valor, restituição, se houver multa, se não houver transferência. Estão os dois de pé de igualdade. Mas, Marcos, há inexistência do Estado dentro do direito horizontal? Não. O direito horizontal, o Estado, ele não fica totalmente inexistente. Ele fica como uma base de proteção. Ele estará lá para proteger os direitos dos cidadãos. Só que lembre-se que de forma igualitária. Tranquilos? Então, afirmando que, continuando o contexto do que o professor José Afonso da Silva diz, ele diz que o direito constitucional configura como direito público fundamental por referir-se diretamente à organização e o funcionamento do Estado. Então perceba que o direito constitucional ele irá estudar de forma sistêmica, de forma organizada, a própria gerência de um Estado. Quando eu estou falando de Estado, aqui eu estou falando de um Estado-nação, de um ente federativo? Não, estou falando de um Estado da máquina pública, a res pública como um todo. A articulação dos elementos primários do mesmo estabelecimento e das bases estruturais políticas. Certo? Então essa é a disciplina na qual nós iremos mergulhar aí e conhecer todas as regras do nosso ordenamento jurídico, tá? Então se vier perguntando em uma prova, olha, qual é o ramo do direito constitucional? Já marquem a alternativa e lembrem que o direito constitucional é um ramo do direito público, perfeito? Mais uma vez, eu vi algumas questões referentes à parte introdutória, perguntando em relação ao direito constitucional, e ainda vem falando assim, olha, o direito constitucional é um ramo consuetudinário. Se aparecer essa expressão na sua prova, que o direito constitucional é um ramo consuetudinário, vocês já marcam como falso. Consuetudinário, ele deriva da palavra de costumes, e o direito constitucional ele não está baseado somente nos costumes. Nós iremos avançar e compreender isso com o tempo, perfeito? Essa é a primeira anotação, coloquem, pontuem aí no seu material, tá? Marcos, eu abri o site do Planalto que o senhor mandou e eu não encontro essas informações ora descritas. Sim, amigo, essas informações aqui são doutrinárias e ainda nós não adentramos no próprio texto constitucional, tá bom? Beleza, Marcos, já sei que o direito constitucional, ele estuda normas, organiza o Estado, para que se crie um Estado tem que ter uma Constituição. Só existe Estado com uma Constituição. Não há do que se falar em Estado sem Constituição. A Constituição é a vontade popular de um povo, ou seja, é o poder constituinte originário manifestando por meio da sua vontade expressa por meio dos seus parlamentares para a criação de um Estado novo. Então, peraí, Marcos, quer dizer então para que exista, né, um Brasil, uns Estados Unidos, o Reino Unido, Inglaterra, Rússia e qualquer outro país que viva sobre o Estado democrático, tem que existir uma Constituição? Sim. Ora, essas Constituições elas podem ser escritas ou elas não podem ser escritas. A nossa Constituição Federal, essa que você está do lado aí, abrindo no site Planalto, estou acompanhando ela própria expressa, ela é escrita. Perceba-se que ela vai ter 250 artigos aí descritamente. Agora, a Constituição da Inglaterra, por exemplo, a Constituição do Reino Unido, lá onde está a província de Londres, né, ela não é uma Constituição. A Constituição inglesa ela não é uma Constituição escrita. Ela é uma Constituição costumeira, baseada nos seus costumes do seu povo. Beleza? Mas olha só, Constituição é o quê? É um conjunto de normas fundamentais e supremas. Primeira característica importante que você tem que lembrar quando falar de Constituição.
é uma norma suprema. Marcos, norma suprema? Quando nós estudarmos sobre controle de constitucionalidade, irei mencionar para vocês que nós temos uma pirâmide, que o nosso austríaco estudioso do direito Hans Kelsen, ele posicionou a pirâmide de Kelsen falando que a Constituição ela se encontra em uma norma de superioridade hierárquica de demais normas jurídicas. Perfeito? Então, olha, é um conjunto de normas fundamentais e supremas que podem ser escritas ou não, responsáveis pela criação, por sua estruturação e organização política jurídica de um Estado. Percebam então que esse é o contexto, esse é o que diz referente a uma Constituição. Então, Constituição, ela pode ser escrita ou não, mas ela sempre será a norma suprema na qual o Estado será se basear pelas suas relações. Perfeito? Marcos, o Brasil possui Constituição? Sim. Quantas constituições o Brasil possui hoje ao todo? Olha, o Brasil possui ao todo cerca de 26 constituições, sendo uma delas Constituição Federal e as 26 constituições estaduais, os entes federativos como Estado do Rio de Janeiro, Estado de Goiás, Estado de São Paulo, todos esses estados possuem constituições próprias, onde vai definir as suas próprias regras de organização. Então, olha só, você falou que tem 26 constituições estaduais e uma federal, não é? Sim, mas esquecemos de um ente federativo extremamente importante. Qual é esse ente federativo extremamente importante? Ora, é o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele não tem Constituição. O Distrito Federal, ele vai ter o que nós chamamos de lei orgânica própria. É o que os 5.400 e alguns municípios do Brasil possui, né? Tem aí suas leis orgânicas próprias. Exemplo, o município de Goiânia não tem Constituição, tem sua lei orgânica própria. Tranquilos? Então, ao todo, nós temos 27 constituições, sendo 26 constituições estaduais e uma federal. Essa federal é onde nós chamamos que o poder constituinte originário ele irá derivar todas as suas normas. E pelo princípio do paralelismo ou princípio das formas, as constituições estaduais elas vão a seguir pelo princípio também da simetria normas relevantes da Constituição Federal. Tudo bem? Tranquilo? Já entendemos. O Brasil hoje completa, né? Agora, se nós olhamos qual o momento que nós estamos gravando aqui, né? Essa aula, no dia 7 de setembro, nós iremos completar o bicentenário da nossa independência do Brasil. E a nossa primeira Constituição republicana, ela foi promulgada ou outorgada? Ela foi outorgada em dia 7 de outubro de 1824. Perfeito? Então nós temos, em 2 anos após a independência do Brasil, a nossa primeira Constituição, tá? Republicana. Tranquilos? De boa até aqui? Show! Marcos, e o que é constitucionalismo? Essa palavra, essa expressão que deriva de um conceito neoconstituinte, né? É um movimento político, bem como cultural e jurídico, de limitação do poder do Estado. Então, o constitucionalismo, ele vai limitar a atuação estatal. Vocês vão perceber que, ora, o Estado dá direito, ora, o Estado dá garantia, porque há diferença entre os dois, mas ele também impõe uma própria limitação ao próprio poder estatal. Perfeito? A existência de uma Constituição em cada país, tá? Sentido amplo. Em sentido estrito, também trata de garantia de direitos, separação dos poderes, e o próprio artigo 16 da Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, do ano de 1789, diz lá no seu artigo 16, né, que preceitua o seguinte conceito: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, um Estado que não tem o princípio tripartite de separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que não prevê garantias, que não dá direitos a um próprio cidadão, a um próprio Estado democrático de direito, não há do que se falar em uma Constituição, em um país democrático. Perfeitos? Essa é a parte introdutória que eu queria, antes de adentrarmos nos conceitos, para que nós possamos
compreender de fato o que é Constituição, direito constitucional e constitucionalismo. Olha, eu pegaria para um tema de redação e parafrasearia em relação a esse constitucionalismo e também descreveria aí o próprio artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem. Tranquilos? Então, eu encerro esse primeiro bloco com vocês, da parte de conceitos, e eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Até logo!